Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu estou. Que saudade de vir aqui gravar para vocês. Reparem que eu estou precisando fazer num formato diferente. Eu estou gravando com a minha webcam, estou gravando no PC. Esse vídeo não vai ter edição, então eu peço desculpas por qualquer coisa. Se eu precisar tossir, se eu precisar espirrar, vai sair tudo no vídeo. Por quê, gente? Olha aqui atrás, né? Está quase fazendo um mês que o meu filho Cícero nasceu, maravilhoso. Ele está dormindo nesse momento. E eu estou já, desde antes do parto, sem gravar vídeos aqui, né? No final da gravidez, me deu um bloqueio criativo gigantesco, assim, não saía nada. Eu me permiti, me permiti descansar bastante, eu tinha muito sono. Falavam para mim, né, aproveita para dormir, porque depois que ele nascer, né, vai ser difícil, né? Então, eu aproveitei para dormir bastante. E agora, eu aproveitei para curtir muito ele esses primeiros dias, até a gente começar a entender como seria essa nossa rotina, para daí eu poder voltar aqui. Então, por isso, hoje eu já estou chegando com um vídeo tão especial que eu estou há tanto tempo para fazer para vocês, que é um vídeo falando para quem é o arquétipo de Cleópatra, quem que deve usar, como que funciona, o que, que vai acontecer se eu utilizar. Então, para ti que quer saber tudo sobre ela, fica aqui nesse vídeo que vocês vão gostar com toda certeza. Então, bora lá, como eu falei, né? Não tem edição, já vou dar continuidade. Gente, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo e um site que eu utilizei para tirar algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês. E é o seguinte, quem foi Cleópatra? Então, esta Cleópatra que tanto se fala, que o pessoal usa como arquétipo, é a Cleópatra VII. Essa nomenclatura não era o nome dela, é como se fosse, por exemplo, quando a gente fala que o fulano é um faraó. Então, ela era uma Cleópatra, que é um reinado que vem da dinastia Ptolomaica. Então, os homens daquela dinastia, eles eram os Ptolomeus, né? Então, os irmãos dela, o pai, por exemplo, eram Ptolomeus. E as mulheres eram as Cleópatras. Essas eram as nomenclaturas que essa dinastia Ptolomaica dava. Essa dinastia veio para o Egito através de Alexandre o Grande. Então, quando ele conquistou aquela região, se instalou essa dinastia. O que significa que, apesar deles nascerem, se criarem, desenvolverem no Egito, eles vinham da Grécia. Então, a Cleópatra, essa que a gente fala, ela nasceu sim no Egito, mas ela tinha essa descendência grega. O idioma que eles falavam era grego. E por que essa mulher se destacou tanto? Pelo que eu li aqui, ela foi uma das únicas, ou ela foi a única, que se prestou a aprender o idioma egípcio. As outras pessoas dessa dinastia não se comunicavam com o povo, governavam sem falar a língua daquelas pessoas. Então, olha o diferencial dela. Sem contar que existem registros de que ela falava entre 8 a 15 línguas. Então, ela era uma mulher muito inteligente. E como ela veio dessa origem grega, então ela teve muitos estudos de matemática, gramática, literatura. Enfim, ela era muito letrada e ela era muito inteligente. Isso foi muito importante para trazer esse poder de persuasão que esta rainha egípcia, essa última rainha do Império Ptolomaico, teve. E aí, gente, como que ela virou esse arquétipo que hoje as pessoas querem utilizar, né? Quando ela tinha 18 anos, o pai dela faleceu e ela subiu ao trono casada com o irmão. Então, ela tinha 18. Pelo que eu vi, o irmão tinha 13. Deixa eu ver como é que era o nome deste irmão. Era o Ptolomeu 12? Ou o Ptolomeu 12 era o pai? Peraí que eu vou ver aqui direitinho. O Ptolomeu 12 era o pai, tá? Então, o Ptolomeu 13 foi o que ela se casou.
E ele tinha, então, também, além dele ser o Ptolomeu XIII, ele tinha 13 anos. O que aconteceu? Essa dinastia, ela já tinha esse hábito que era de casar irmãos para manter a linhagem, mas também já tinha um outro hábito que era das pessoas da família. Não estou usando o termo porque o YouTube não gosta muito, tá? Então, a Cleópatra e o irmão Ptolomeu entraram em guerra pelo trono. Os dois queriam ser os únicos a governar e eles receberam um governo que estava com muitas dívidas, que estava muito falido. A ideia da Cleópatra era retomar os velhos tempos do Egito, o prestígio. E ela, como eu falei, era uma grande estrategista, era uma mulher inteligente, ela era mais velha que o irmão. Então, esse irmão, depois eu deixei um vídeo aqui na descrição, esse vídeo tem um resumo da história dela, vocês assistam ali, eu não vou ficar falando tanto, porque senão esse meu aqui também vai ficar gigante, e a gente quer falar também do arquétipo, né? Esse irmão, ele acabou morrendo afogado numa batalha, pelo que eu vi, aí ela acabou casando com outro irmão também, e há boatos que esse outro irmão, né, envenenado por ela, porque ela queria governar sozinha, tá? Então aqui nós já temos um aspecto desse arquétipo de Cleópatra, que é este poder de persuasão, porque ela conseguia aliados para auxiliar ela nessas questões, nessas batalhas, mas também a sede de poder. Então Cleópatra, ela é um arquétipo muito interessante para pessoas que têm como se fosse uma inquietude, uma coisa assim, eu não quero me conformar com essa vida que eu tenho, com esse emprego, com esse relacionamento, seja lá o que for, eu quero mais. Então aí a Cleópatra se torna um arquétipo interessante. Só que eu busquei muito, gente, muito, para entender quais foram os feitos governamentais dela. E simplesmente nem em páginas como, por exemplo, BBC, National Geographic, nem nessas eu encontro uma coisa tão profunda sobre isso, porque a pauta é sempre os relacionamentos românticos dela. Porque ela foi amante de Júlio César e Marco Antônio. Inclusive, né, o que se tem aqui é que a Cleópatra, ela pediu uma ajuda, ela foi pedir uma ajuda para o Júlio César para ela ficar com o poder, para ela conseguir retomar esse poder que ela teve que fugir, né? Quando ela entrou em guerra com o irmão dela, ela fugiu, ela se refugiou na Síria, ela ficou exilada por um tempo, e aí ela foi pedir ajuda para Júlio César com aquela clássica história que ela foi enrolada dentro de um tapete e que ela seduziu ele, tanto que ela se tornou amante, né? Porque ele já era casado, e eles tiveram um filho. O filho deles que se chama Cesarião, ou Cesário, tá? Porque de César, né? Júlio César, então o Cesarião. Aí, esse relacionamento não durou tanto tempo, porque como eles estavam completamente em guerra, como eu falei, né? Eu nem vou conseguir falar tanto aqui, vocês olhem os links aqui da descrição. Júlio César acabou falecendo, e aí a Cleópatra foi pedir ajuda para Marco Antônio, que, se eu não estou louca, Marco Antônio era amigo de Júlio César, né? Eles eram romanos. Ela começou a pedir ajuda, então, dos... eu ia falar dos ditadores romanos, não. Não necessariamente ditadores, tá? Mas ela começou a pedir ajuda, então, do Império Romano, através desses caras. E há boatos também que Marco Antônio, quando ela foi pedir ajuda dele, ela convidou ele para ir num navio que estava todo enfeitado, todo maravilhoso, enfim. E daí também se tornou amante dele, que durou mais tempo, parece que durou uns 10 anos, e eles tiveram 3 filhos, o Alexandre Hélio, a Cleópatra Selene e o Ptolomeu, Filadelfo, tá? Bom, gente, agora eu paro de falar um pouco
dessa história e a gente entra aqui para a parte arquetípica, tá? Quando a gente pensa em Cleópatra, apesar das pessoas falarem muito sobre a beleza, vocês têm que entender que esta mulher não tem um registro real dela, não tem uma estátua. A única coisa que tem é uma moeda que tem uma face de lado da Cleópatra, né? Procurem aí que vocês vão ver, ou eu deixo aqui na descrição também, porque como eu não estou podendo fazer edição aqui no vídeo, né? Se bem que, peraí, edição eu posso não fazer, mas eu posso colocar a imagem aqui para nós transmitir a tela. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bem mais fácil, né, do que vocês procurarem. Aqui, gente, ó. Olha o busto dela lateral, né? Ó, um nariz compridinho, né? Uma boquinha para dentro, um queixinho para fora. Queixinho parecido com o meu, assim, queixo bem proeminente. Então, reparem nessa imagem que, para os padrões que hoje nós consideramos de beleza, vamos dizer assim, ela não tem nada demais. Eu até diria que o padrão dela parece quando a Disney faz personagens de bruxa, que tem o nariz comprido, que tem o nariz para baixo. Então, reparem, não é que ela era o ideal de beleza, não é assim que ela seduziu. A Cleópatra, ela era muito inteligente, então ela tinha papo, ela tinha conversa, ela era uma pessoa sedutora. Eu quero trazer isso para vocês por quê? Porque é isso que esse arquétipo traz, não é que a partir do momento que eu vou usar, vai ser feita uma harmonização facial e no meu corpo, só por usar um arquétipo, não. É como se a nossa aura se modificasse. Então, a Cleópatra, ela traz esse aspecto de tu ter vontade de ser uma pessoa que se intelectualiza mais, que quer estar com pessoas diferenciadas, quer ter tipos de conversa melhores, tá? Quer estar em ambientes melhores, ok? Então, é neste sentido que a Cleópatra vai trabalhar, não necessariamente na beleza. Só que é óbvio que ela era vaidosa. Inclusive, uma coisa que o arquétipo dela é muito associado é a cobra. Muitas imagens que vocês procuram por aí, que são imagens ou de inteligência artificial, ou de filmes, ou de telas que algum artista fez, porque, como eu falei, registro dela mesmo, o único é aquela moeda ali. Se alguém quer usar a imagem real de Cleópatra, é aquela moeda. Qualquer outra imagem é uma imagem inventada pela cabeça de alguém, como imagina que seja a Cleópatra. Ou são atrizes, ou é inteligência artificial, entenderam? Tá? Então, me perdi. Por que eu entrei nisso? Gente, esse vídeo vai ficar uma maravilha, né? Bom, como eu não lembro o porquê que eu comecei a falar disso, mas eu acredito que seja no sentido de alertar vocês. Ah, da cobra, né? Tá. Foi, viu? Olha aí, ó, a gente dá um jeito. Então, essas imagens falsas aí da Cleópatra, que é as imagens que tem, os arquétipos que a gente vai ativar, muitos são relacionados a imagens ou de jaguares, né? De leopardos, leões, cobras, águias, né? Na verdade, Egito devia ser falcão e não águia, né? Então, mas ok, não tem problema. Porque, como eu falei, são imagens que não são verdadeiras, né? Mas beleza. E o arquétipo da cobra é um arquétipo de muita sedução. Então, sim, é também um arquétipo. A Cleópatra, ela vai trazer a vaidade, a sedução. Mas eu só quero que vocês entendam que não é necessariamente da beleza física, mas sim da aura, do jeito dela, da forma como ela se portava. Era isso que chamava a atenção, tá? Eu tenho uma lista aqui de coisas que esse arquétipo traz para a nossa vida, tá? Autoestima, amor próprio, autoconfiança, autorrespeito, autovalor, todos os auto, né? Até a autorresponsabilidade, já que ela era a rainha e ela queria tanto o trono, então ela sempre tinha essa coisa de eu vou lá e vou fazer acontecer. Beleza, elegância, empoderamento, inteligência, poder de comunicação, persuasão, influência. Olha o quanto esse arquétipo é interessante para mulheres empreendedoras, mulheres que são donas do próprio negócio, que precisam se comunicar,
ou mulheres que são líderes, que são chefes, ou também mulheres que trabalham no meio de muitos homens. Às vezes tem profissões, por exemplo, engenheiro civil, vamos supor. Às vezes uma obra é aquele monte de homem, e aí só tem uma engenheira civil no meio. Cleópatra é muito legal para trazer esse aspecto desse poder de persuasão e de comunicação perante estes homens, tá? Coragem, ousadia, criatividade, a autoridade, como eu citei, poder pessoal, sedução, que não necessariamente é sedução amorosa, pode ser, mas pode ser essa sedução de fazer todo mundo olhar para ti, todo mundo te ouvir, tá? Nesse sentido, aumento da libido, altíssimo magnetismo pessoal, carisma, ambição, que é diferente de ganância, tá? Então, ambição, querer ser uma pessoa que tem mais, que tem coisas boas, que frequenta bons lugares, que quer evoluir, né, tá? Poder de decisão e comando, ação, iniciativa. É um arquétipo que ajuda muito a sair da zona de conforto, do comodismo, de eliminar procrastinação, de trazer racionalidade, abundância, prosperidade e até, inclusive, por incrível que pareça, harmonia entre as energias yin e yang, masculina e feminina, porque ela é uma mulher, mas uma mulher líder. Então, tem esse lado de equilíbrio do yin e do yang. Bom, a Cleópatra não é um arquétipo ruim, porém, eu tenho que fazer algumas ressalvas aqui, antes de encerrar esse vídeo, tá? Como eu falei, o arquétipo é ideal para essas pessoas que querem liderar, que querem ter esse magnetismo, esse poder, que querem botar a boca no mundo, como eu falo. Também é um arquétipo interessante para pessoas que estão precisando se livrar de situações que não estão sendo favoráveis. Tem muitas pessoas que utilizam a Cleópatra para conseguir sair de um relacionamento que não está legal, que tem traços abusivos, traços tóxicos. Tá? Então, é uma coisa que traz um empoderamento, que a pessoa entende que eu posso me virar sozinha, tá? É interessante para isso, sim. Para quem que não vai ser interessante? Para as pessoas ao contrário, as pessoas que estão num relacionamento muito bom, que não estão tendo nenhum problema naquela relação, dali a pouco pode começar a gerar muitos conflitos, e eu tenho vários relatos assim. Não é legal para pessoas que são funcionários e que são de hierarquias mais baixas, porque vai começar a querer conflituar com aquelas pessoas que estão numa hierarquia que é para ser maior do que a tua, né, de chefia. Não é legal também para pessoas que não queiram se mostrar, que não queiram aparecer. Às vezes eu vejo algumas pessoas falam para mim, por exemplo, essa questão do trabalhar com a internet. Como que tu consegue? Como que tu tem coragem? Isso é uma coisa nata minha. Eu nunca fui uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que consigo me comunicar. O que eu tô falando aqui com vocês, se vocês dão de cara comigo na rua, eu converso com vocês tranquilamente. Eu não sou uma pessoa que vocês estão vendo esse vídeo aqui e vocês dão de cara comigo na rua e eu assim, não fala comigo, credo, que vergonha, não. Não, eu não sou uma pessoa tímida. Então, dali a pouco, uma pessoa que é muito tímida, muito retraída, que pensa assim, às vezes por pressão dos outros, eu deveria interagir mais, falar mais, me comunicar. Daqui a pouco tu coloca Cleópatra e isso gera uma catarse, porque não é natural de ti ser uma pessoa que tenha o poder da comunicação. E tá tudo bem, pessoas são plurais. Tem pessoas que falam pra caramba, tem pessoas que falam menos. Ponto, tá? Então a Cleópatra, ela não vai ser legal nesses aspectos. E ela ainda tem um outro porém que eu trago para qualquer um que queira utilizar. Mesmo que eu tenha dito que ela é muito boa para aqueles casos de liderança, de pessoa que quer ter esse magnetismo, esse poder, todos aqueles lados luz ali que eu falei, a gente tem que lembrar que ela é uma pessoa que realmente existiu e que a história dela é envolta em muitas polêmicas, de muita, como eu falei, né, muita de traições, de situações assim de
acabar manipulando os outros só para o seu bel prazer, só para a sua vontade, inclusive por conta de tudo isso, esse circo, como a gente fala, né? Por exemplo, o filho dela com o Júlio César, né? Então, olha só, será que valeu a pena tudo isso? A gente não sabe, né? Os outros filhos dela, eu não me lembro direito o que aconteceu, se eu não me engano, eles foram levados para ser criados por uma pessoa lá do Império Romano, mas enfim, eu não sei se criados no bom sentido ou praticamente exilados, enfim, vocês sabem como é que funcionava naquela época, né? Então a gente tem que pensar que não foi uma história fácil, que não é uma história linda. É uma história, sim, de uma governante que lutou muito para manter o seu poder. Se eu não me engano, ela ficou 21 anos no poder, mas 21 anos que era guerra atrás de guerra, era pessoas na volta dela sendo, né, ceifadas. Então, será que isso valeu a pena para ter todo esse poder? Fica aí o questionamento. Então, tu que é uma pessoa que quer usar o arquétipo da Cleópatra, se questione. Se na minha vida começar a acontecer coisas que pessoas vão ter que sair para eu conseguir crescer, para eu conseguir me desenvolver, e essas pessoas saírem de forma trágica, não necessariamente igual o caso da Cleópatra, né? Mas assim, através de brigas, através de traições, através de, enfim, situações em que tu começa a se sentir muito sozinha, porque tu olha todo mundo da tua volta saindo, sumindo, vai ter valido a pena ter feito tudo isso para conseguir esse poder? Então fica aí o questionamento, tá? Acho que é isso. Esse geralmente é o momento que no meu vídeo normal eu vou fazer um corte, né? Porque eu fico pensando se tem mais alguma coisa para falar. Mas eu vou convidar vocês para colocarem aqui nos comentários se faltou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se tem alguma informação sobre Cleópatra que eu trouxe que vocês não sabiam, se vocês já usaram, como que foi a experiência, me contem, vocês sabem que eu leio tudo. Eu estou demorando para responder por motivos de estou sendo mãe, mas eu respondo, eu sempre anoto todas as sugestões de vocês. Então é isso. Para quem quiser me acompanhar, o meu perfil pessoal é o @eubrunabarcelos. O meu perfil profissional no Instagram é o @projeto.tapa. Estão sempre aqui na descrição do vídeo. Os meus atendimentos provavelmente vão retornar no ano que vem, mas tem uma coisa ou outra que eu já estou querendo voltar, como, por exemplo, o tarô. Então, me chama, porque aqui na descrição também sempre tem o link para falar comigo, para entrar em contato no WhatsApp, para quem quer informações. Então, me chama lá para a gente conversar. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme para vocês, espero que tenham gostado e até o próximo.